Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom que você está aqui de volta e que bom estarmos aqui para a gente fechar esse trimestre. Tenho certeza que foram 3 meses assim, de muito estudo, de muita reflexão e de muito entendimento. Muito obrigado pela sua audiência e eu já vou mandar um recado muito especial. Se você ainda não é inscrito, eu acredito que você já é inscrito, né? Mas se por um acaso tem alguém que está chegando agora no canal e não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que todos os conteúdos que entram na nossa plataforma, você já recebe a informação, já rapidamente assiste. Pode ter certeza que são mensagens espirituais importantes para o seu crescimento espiritual, e eu tenho certeza que você não quer perder nada. E se você gosta do conteúdo, eu tenho certeza que você gosta, você está aqui, eu já faço aquele desafio que você já sabe. Compartilhe esse conteúdo para pelo menos 10 contatos, que assim você ajuda no crescimento do nosso canal e também espalha a mensagem de Deus. Eu tenho certeza que você vai gostar de colaborar. E eu quero te fazer um último pedido, para você escrever aqui nos comentários o seu nome e de onde você nos assiste, para que a gente possa ter essa dimensão de onde a classe dos professores está chegando. E nós temos pessoas especiais que estão sempre conosco e por isso eu vou mandar um abraço. Vou mandar um abraço para Carla Andrade, que ela nos assiste de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Mando um abraço também para o João Rodrigues, de Jaquirás, Ceará. E um abraço para a Mônica Souza, que ela diz que começou a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia lá de Angola e que está acompanhando o nosso programa e aprendendo bastante. Muito bom, que Deus seja louvado pela vida de vocês. E agora eu vou apresentar os nossos professores aqui da classe. Aqui ao meu lado tem a representante feminina, a Geni, membro, diretora da ASA aqui da Igreja Adventista e membro aqui da Igreja aqui do Lago Sul. Seja bem-vinda, Geni. Obrigada, Ricardo. Muito bom estar com vocês mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Muito bom. Ao lado da Geni, nós temos aí o nosso amado pastor Wesley, pastor aqui da Igreja Adventista. Obrigado pela sua participação também. Eu que agradeço, Ricardo, que oportunidade maravilhosa de passar um trimestre aqui estudando a Bíblia com os queridos irmãos. E ao lado do pastor, tem o nosso irmão Adriano, tá? Ele toca um projeto maravilhoso aqui, com o pessoal da Novo Tempo, faz um estudo bíblico muito bacana e está aqui participando da classe dos professores. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, Ricardo, e mais uma vez um prazer enorme de estudar a Palavra de Deus com os irmãos. Muito bom. Então, agora, para a gente entrar nessa atmosfera santa, eu vou lhe convidar para curvar sua fronte para uma palavra com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, que a sua luz, que o seu Santo Espírito nos ilumine nesse momento, para que traga à nossa mente entendimento importantes acerca das suas profecias. Abençoe também a um dos telespectadores que estão aí no nosso canal no YouTube, e que a sua mensagem seja poderosa, transformadora e edificante para cada um de nós. Siga, ó Pai, nesse momento, nesses próximos momentos, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Essa é a lição 12 e o verso para memorizar está em Apocalipse 13:10, que diz: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E o autor da lição ele traz aqui alguns momentos muito importantes da história, que no século XV, os vales de Piemonte, lá no alto dos Alpes do norte da Itália, eram o lar dos valdenses, um povo determinado a permanecer fiel à compreensão que tinha da Bíblia e, como resultado de uma resoluta lealdade a Cristo, foram ferozmente perseguidos e em 1488, depois de Cristo, os exércitos da Igreja Romana simplesmente assassinaram brutalmente os valdenses lá nos vales de Luís, devido à fé que professavam. E aqui o autor também traz um outro período, no século XVII, quando o Duque de Saboia enviou 8.000 soldados para um território onde existia uma população local que também era fiel à palavra de Deus, e eles fizeram o que o Duque pediu, eles se infiltraram nessa comunidade, e quando receberam realmente o chamado lá, uma mensagem, eles simplesmente no dia 24 de abril de 1654,
1655, às 4 da manhã, esse sinal foi dado e eles mataram simplesmente 4.000 pessoas, 4.000 fiéis à palavra de Deus. Terrível, né? Infelizmente, a história se repete muitas vezes e a marca da besta será justamente o último elo de uma cadeia ímpia de perseguição religiosa que remontará justamente essa história do passado. Bom, com essa introdução, a gente inicia o nosso estudo e eu já pergunto agora para o pastor Wesley, na lição de domingo traz o título aqui, A Ferida Mortal, e como já estudamos justamente os poderes da besta de Apocalipse 13 e 14, representando justamente um sistema mundial de adoração falsa, eu pergunto, pastor, de acordo com Apocalipse justamente 13, verso 5, versos Apocalipse 12, verso 6, verso 14 e Daniel 7, 25, por quanto tempo esse poder dominaria o panorama religioso ao longo dos séculos? Então, o período de dominação é um período de 1260 anos. Tanto Daniel e Apocalipse vão apresentar nomes diferentes, mas o período é sempre o mesmo. Vai falar de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Também vai falar de 42 meses ou 1260 dias, que a gente já sabe que profeticamente são 1260 anos. Então, o que a gente precisa notar é de que a Bíblia, além de falar de um sistema de falsa adoração, também fala que esse sistema, esse conjunto de de uma adoração falsa, também seria um poder perseguidor. Então, quando foi esse período de 1260 anos? Do ano 538, a partir do imperador Justiniano, que concedeu oficialmente ao bispo de Roma o papel de defensor da fé, e nos próximos 1260 anos, aí nós chegamos em 1798, quando então a besta ela é golpeada, né, uma de suas cabeças, como de morte. É o momento que há uma intervenção divina e esse poder que era então absoluto, que estava perseguindo o povo de Deus, agora cessa de perseguir. Ele que levava ao cativeiro, agora foi levado ao cativeiro. Isso ocorreu então quando o general Berthier da França invade Roma e leva o Papa Pio VI aprisionado e ele 2 anos depois ele falece, cumprindo-se então a profecia bíblica. Então a Bíblia é muito enfática, ela é muito clara em dizer que esse poder em algum momento seria ferido de morte. Muito bom. Chegamos então agora na segunda-feira. E aí, Geni, na segunda-feira nós temos o texto aqui, né, o título chamado Apostasia. E nós lemos especialmente em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, capítulo 9, no verso 12, o que Paulo prevê sobre os últimos dias e quais são as marcas distintivas da besta, o poder do anticristo. Então, nesse trimestre nós já estudamos tantas coisas interessantes, né? Tantos fatos históricos, e a gente percebe como o falso evangelho entrou dentro até mesmo do povo de Deus, né? E lá no começo Paulo já disse que isso ia acontecer, né? Ele disse que viria sobre a igreja uma grave falsificação do evangelho. Ele adverte que os métodos de engano são muitos. Por isso, o povo de Deus deve se acautelar para não se desviar da fé, a qual deve se apoiar nas claras declarações da palavra de Deus. Em outra passagem, Paulo alertou Timóteo sobre os perigos similares, acrescentando que viria um tempo quando os homens se voltariam para fábulas, fechando os ouvidos à verdade. Em Mateus 7,15, o próprio Jesus encorajou seus seguidores a se acautelar dos falsos profetas e reafirma em Mateus 24, acrescentando que muitos seriam enganados. Quem está por trás desse evangelho falso, a gente já sabe que é Satanás. Ele é o verdadeiro homem da iniquidade, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Mas ele não trabalha sozinho, ele usa agentes humanos para realizar os seus propósitos. A profecia a respeito da apostasia, ela foi cumprida parcialmente nos dias de Paulo e muito mais durante a Idade Média. Mas o cumprimento pleno ocorrerá nos dias imediatamente anteriores ao retorno de Jesus. No verso 10 de 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala dos que perecem. Eles serão
enganados porque não acolheram a verdade. Não uma verdade abstrata, mas a verdade originada em Deus, personificada em Cristo Jesus. O engano supremo é quando Satanás personifica a Cristo, né? Quer dizer, Satanás se faz passar por Cristo. Não há pior mentira que o autor do mal pode fazer maior que esse, né? De se passar pelo próprio Cristo. O que fazer para não ser enganado? Nós temos falado em todas as lições, né? Nós já estamos na lição 12. Nós temos que estudar a palavra de Deus de forma pessoal, não só por ouvir falar, nós temos que pesquisar. Não acreditar cegamente em sistemas religiosos, pois as profecias, elas advertiram, e a história prova que concessões foram feitas e o evangelho puro de Cristo foi substituído por tradições humanas. E muitos se afastaram da verdade da Bíblia. Nós temos que nos voltar para a Bíblia e com humildade de coração nos achegarmos a Jesus, que é quem pode nos salvar de todos esses enganos. Muito bom. E chegamos então agora na terça-feira. A terça-feira diz sobre a estratégia final de Satanás, né, Adriano? E nós percebemos que pesquisas revelam uma profunda realmente falta de confiança nas instituições, nos governos. Milhões ficam se perguntando, né? Onde há alguém moralmente apto para liderar o mundo? As profecias do Apocalipse identificam o poder da besta como aquele que, sob a proteção de uma união religiosa e política, assumirá esse papel. E eu te pergunto, em Apocalipse 17, versos 12 aos versos 14, como que João descreveu as cenas finais da história da Terra e que grande contraste observamos? Se a gente olhar para essa passagem bíblica sem lembrar do amor de Deus para conosco, a gente entra em desespero, porque realmente não é uma cena bonita, né? A gente vê que tudo vai se tornar um caos no mundo, né? Essa pergunta que você fez aí, ó, né? Onde há alguém moralmente apto para liderar o mundo? Isso é um clamor, né, da sociedade hoje, né? Todo mundo hoje se pergunta, mas e aí, existe algum político honesto? Existe algum líder honesto, né, que seja da política ou fora dela, um pastor de uma igreja, enfim? As pessoas buscam isso e a gente vê claramente que o mundo ele caminha para um colapso, para uma situação tão complicada que Satanás vai se aproveitar disso. Aí ele vai, não, calma aí, eu sei que a coisa está bem complicada, mas eu tenho a solução para vocês. E aí é onde que, ao estudar aqui a lição de terça-feira, a gente entende aqui pela colocação de João, né? E ele destaca aqui 3 pontos, né, importantes aqui nessa lição. Primeiro, a união, né, do poder político, na verdade o poder político e o poder religioso em um só pensamento. Esse é o primeiro ponto, né? E essa união entre o poder político e o poder religioso, trabalhando num consenso, né, atingir um objetivo principal, o único objetivo, e eles estarão claramente em oposição aos mandamentos de Deus. A gente vê isso, claro, ao estudar a lição, né? E esse poder religioso, político, ele oferece, né, à besta o poder e a autoridade. Então, a besta que nós estudamos aqui, aquele sistema falso que a gente mencionou, estudou em outras lições, ele não tem o poder civil até um certo momento. E vai chegar esse momento que vai haver essa união do poder civil e do poder religioso, né? O qual aquilo que o poder religioso não consegue exercer sem o poder civil, a partir desse momento ele vai conseguir. E como nós vimos também no passado que houve essa união, né, do poder religioso e do poder civil, e que ocasionou a perseguição dos cristãos, aqueles que opuseram, né, a mensagem pregada por esse movimento, eles foram perseguidos, eles foram mortos, né? Eles tiveram muitas provações, e isso vai se repetir agora nos últimos dias. Aquela pessoa que se opor a esse sistema, tanto civil quanto religioso, que se opõe à vontade de Deus, vai ser perseguido. Haverá um laço universal. E aqui outro ponto que nós entendemos também, haverá então só 2 lados.
que é a união do povo, do poder civil, do poder religioso contra a mensagem de Deus, contra as orientações de Deus, e um povo que vai estar lutando para viver as orientações de Deus. Então vai haver somente duas classes de pessoas, podemos dizer assim, nos últimos dias. Aqueles que guardam o mandamento de Deus e aqueles que guardam as tradições, né, e os mandamentos de homens, né? E assim é manifestado o mesmo poder opressor agora no futuro, né? Em breve, que a gente vê na palavra do Senhor, que foi manifestado lá no papado, quando no passado perseguiu os que decidiram ficar ao lado da verdade. E a gente sabe que Satanás, ele é o pai da mentira e da confusão. Então, todo esse sistema, essa união entre o sistema religioso e o sistema civil é para contrapor ao governo de Deus, né, às orientações de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque e tem uma outra informação importante, que as pessoas às vezes elas pensam que isso vai ser algo muito obscuro, tipo assim, por debaixo dos panos. Não, vai ser algo muito claro. A ordem de Satanás, ele vai dar através desse poder civil e religioso, vai ser muito clara. Você tem que obedecer, você tem que guardar o sábado, na verdade o falso sábado, que é o domingo, né? Você pode adorar imagens, você pode adorar outras coisas, tirando totalmente o nosso foco da adoração a Deus. Inclusive o sábado, ele é o centro disso, porque ele remete à imagem do Senhor Criador, né? E aí esse movimento, essa união entre o poder religioso e civil vai jogar isso por terra, querer jogar isso por terra. Mas como a gente viu também, Jesus ele vai guerrear contra esse movimento religioso e os seus fiéis, e eles serão vitoriosos, né? Então, na última batalha travado nos últimos dias, né, nós estamos falando inclusive da besta, e a imagem também que faz a besta, em oposição ao povo de Deus. Todos os poderes, né, corruptos, né, que se apostataram da lealdade à lei de Deus. Nesta peleja, o sábado do quarto mandamento será o grande ponto de destaque, pois no mandamento o grande legislador se identifica como criador dos céus e da terra. Então, aceitar as orientações de Satanás por meio de seus instrumentos é dar as mãos à morte e caminhar para o abismo. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, deixa clara para a gente todas as coisas que irão acontecer. Agora, basta eu e você escolher de que lado nós estaremos. Iremos pagar o preço por estar do lado correto, ou iremos viver uma certa segurança ilusória, porque em um curto período de tempo tudo irá acabar. E aquele que se entregou ao Salvador terá a vida eterna, e aquele que se entregou ao que já foi vencido na cruz do Calvário, que foi Satanás, que já é vencido, terá a morte eterna. Então basta eu e você escolher, né? Então a gente ficou bem claro isso. Qual a estratégia de Satanás? A estratégia dele é fazer a união entre o poder religioso e civil para alcançar o seu objetivo e perseguir o povo de Cristo. Chegamos então na quarta-feira. Quarta-feira traz o título A Marca da Besta, pastor. E aí eu te pergunto, de acordo com Apocalipse 14, verso 9 e verso 12, onde é colocado a marca da besta? E quais duas características distinguem justamente o povo de Deus e os que recebem a marca da besta? Ricardo, vou aproveitar só antes de responder, deixar aqui você perguntou, né, para os nossos amigos o que foi esclarecedor, o que foi bacana até agora. Eu quero dizer que para mim está sendo estudar aqui com essa equipe. O pessoal está acrescentando tantas coisas boas e tenho certeza que vai ser bom também para os amigos que estão acompanhando. Eu já estou me deliciando e depois vou revisar aí cada um desses pontos. Mas, Ricardo, Apocalipse 14, os versículos 9 e 12 nos apresentam novamente uma contrafação, uma oposição de Satanás e desses poderes que são utilizados por ele para colocar sua marca na testa e nas mãos, ou na mão direita. Se você vai em Deuteronômio capítulo 6, 8, 11 e 18, Deus também queria que a sua lei estivesse ali nesses lugares, né? A ordenança dada ao povo de Israel é que eles carregassem a lei de Deus como sinal de aceitação e também na execução. Por isso que Satanás também,
ele vai colocar a sua marca, a marca da besta, sobre a testa e a mão direita. A testa, porque estamos falando do intelecto, estamos falando, é um símbolo da mente, da consciência, da aceitação. E ao mesmo tempo, ou também temos a marca sobre a mão direita, porque a mão é o símbolo do trabalho, ela acaba revelando, né, ação, realização. Então, nesse conflito entre o bem e o mal, o que vai acontecer é que num futuro, numa crise internacional, o mundo enfrentará uma transformação política, social, religiosa e moral radical, em que a observância do domingo será imposta e em seguida se tornará a marca da besta. E aí, alguns devem falar assim, gente, isso é teoria da conspiração, esse negócio não vai acontecer. Geni trouxe já um pouquinho na fala anterior, a história já mostrou que o ser humano, longe de Deus, ele persegue. Então, quando eu vou aqui para estou falando do American Catholic Quarterly Review, de janeiro de 1883, a Igreja de Roma afirma que o domingo é a marca da sua autoridade eclesiástica. E as palavras corretas são essas aqui. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi ato dela. E o ato é uma marca de seu poder e autoridade eclesiástica em questões religiosas. Então é o seguinte, o mundo está afunilando e nós temos apenas dois caminhos. Ou, como já foi apresentado aqui pelo Adriano, vamos ficar com a imutável lei de Deus, as suas ordenanças, ou vamos ficar com os poderes desse mundo. Ah, mas isso é teoria da conspiração, não vai ter... Bom, se a gente lembrar do episódio do dilúvio, até o dia que as águas desceram, aquele pessoal também tinha essa mesma coisa. Isso é loucura desse Noé e da sua família, nunca choveu, não vai acontecer nada. E aí, quando a porta foi fechada e não tinha mais oportunidade, eles viram que estavam enganados. Então, a palavra profética nos apresenta o cenário final da história do mundo. Estarmos preparados e do lado correto, aí é uma resposta nossa individual. Como igreja, nós podemos nos ajudar, como é o caso do estudo da lição, as atividades, mas a escolha ela é individual. Então, queridos, sim, nós estamos já vivendo o maior conflito da história do universo, mas agora a gente está indo para as páginas finais e precisamos fazer a nossa escolha. Muito bom. Chegamos agora na quinta-feira. E aí, Geni, nós temos aqui o teste do sábado, na quinta-feira. E aí nós lemos, né, Êxodo 20, verso 8 ao verso 11, que é justamente ali o quarto mandamento do Senhor. E eu te pergunto, que elementos de um selo bíblico encontramos no mandamento do sábado e em que o mandamento do sábado ele é diferente de todos os demais? Você falou do selo, né? Vamos entender qual era a função do selo na antiguidade. Era proteger o produto sobre o qual ele estava impresso, né? Ele protegia a autoria de um documento, indicava a quem pertencia e protegia itens como baús, caixas, túmulos, impedindo que esses objetos fossem abertos ou violados. Isaías 8:16 diz assim: guarda, pois, o mandamento com todo zelo, sela a lei e firma este ensino no coração dos meus discípulos. Deus tinha dado a lei a Israel, sua santa lei, e obediência a ela significava vida a toda a humanidade. Era vital que a lei fosse guardada intacta ao longo das eras, sem sequer um jota ou um tio fosse mudado ou invalidado por algum motivo. No quarto mandamento, nós encontramos 3 elementos de um selo autêntico. Primeiro, é o nome de quem o selou, o Senhor, seu Deus. Está lá em Êxodo 20, versículo 10. O segundo é o título de quem o selou. Quem foi? O Senhor que fez, ou seja, o Criador. O terceiro, o território em que ele reina, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Êxodo 20, versículo 11. O sábado, ele é o único elemento, é o único mandamento que identifica Deus como Criador. Em Daniel 7, 25,
diz que a besta tentaria mudar os tempos e a lei de Deus. O Adriano bem disse na lição de terça-feira do falso sábado. Hoje é muito fácil a gente olhar. A gente por nós mesmos, não precisa nem de grande estudo. Todos os professos cristãos, eles dizem guardar os 10 mandamentos. Mas apenas uma pequena parte guarda o 4º mandamento, que é o sábado, né? O sábado verdadeiro, que é o que está escrito na Bíblia. Para maior entendimento desse assunto, eu indico esse livrinho aqui, bem pequenininho, da Casa Publicadora, Do Sábado para o Domingo. Esse livro aqui mostra pontos históricos e como que foi, o pastor já deu um pouquinho, né, de como que foi feito, mas ele, de forma mais detalhada, fala como que essa mudança foi feita, do sábado para o domingo. Quando que os cristãos deixaram de guardar o sábado e passaram a guardar o domingo. Satanás, usando outra vez agentes humanos, ele se fez, através dessa mudança, se cumprir a profecia de Daniel 7:25. Muito bom. Quanta riqueza de informação nesse estudo, né? E chegamos então à conclusão desse estudo. Eu vou pedir para o Adriano fazer aquele resumo final, né, aquele temperinho que faltou para a gente fechar o estudo dessa semana. Ricardo, são muitas coisas, né? Muita informação, né? Mas eu quero trazer para a vida, para a forma prática, né? Como que nós iremos identificar e qual será, como que iremos identificar e tomar a melhor decisão? Para identificar qual o sistema falso e qual o sistema verdadeiro, a Bíblia Sagrada nos mostra qual o sistema falso e qual o verdadeiro. Se você tem vontade de servir ao Senhor e tem a vontade de morar no céu, meu amigo, certeza para você a palavra de Deus é o caminho. Se você estudar a palavra de Deus, colocar no seu coração e praticar todas as coisas que estão nelas escritas, com certeza você alcançará a coroa da vida eterna. E a gente vê ao longo dessa lição quanto as artimanhas do inimigo, né? O inimigo, ele é muito astuto. Então ele vai fazer de tudo para desviar você do caminho do Senhor. Não deixe isso acontecer. Quando vier qualquer pessoa, falar para você de alguma coisa da Bíblia, ou uma mensagem que seja de um assunto religioso, mas que não contenha claramente na palavra de Deus, rejeite. Porque a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Se não tem na Bíblia, não vem de Deus, né? Então, devemos buscar cada vez mais o Senhor diariamente e pedir a sua orientação para que entendamos a vontade dEle para a nossa vida. Deus sempre colocou uma saída na vida do seu povo. Deus nunca deixou ele sem saída. E nós vamos chegar a um ponto da história justamente que vai haver uma saída. Agora, importante, aqueles que estiverem estudando a palavra de Deus, que estiverem orando, em comunhão com Deus, esses sim enxergarão a saída, que é pela porta estreita. Agora, quem não estiver estudando, estiver focado nas coisas do mundo, buscando as coisas do mundo e não de Deus, vai sair pela porta larga, seguindo a multidão. Então, isso é muito importante a gente não perder da nossa mente. Deixo com você, Malaquias 3:6, que Deus não muda. Então, se Ele deu o mandamento de que nós devemos guardar o sábado, de que nós não devemos adorar imagens, né, de escultura, enfim, tudo que em cima, no céu, embaixo da terra, é porque esse é o mandamento dele e tem que ser obedecido dessa forma, porque ele não mudou. Ele veio para cumprir, inclusive. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz divina. Então, quem pratica o que a Bíblia diz, aproxima-se cada vez mais de Cristo, porque Ele é a nossa luz. Isso está lá em João 3:21. Outro ponto que eu queria destacar para você, a mensagem de Deus ela é clara, muito clara. As orientações de Satanás também, quanto a se opor a Deus, também são claras. Ele vai falar para você não guardar o sábado, vai falar para você guardar o domingo, vai falar para você que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque Deus fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar dele. Mas Satanás fala, não, o corpo é teu, você faz o que quiser. Então, todas as ordens de Satanás são contrárias à ordem de Deus.
Não deixe, não dê ouvido a Satanás e dê ouvido sim à palavra de Deus. Não podemos aceitar nenhuma adição ou exclusão de qualquer coisa da palavra do Senhor. Qualquer tio e palavra, enfim, não podemos aceitar. Se chegar isso em você, rejeite, porque não vem do Senhor. E deixa eu ser sincero contigo. É péssimo negócio adorar a besta e sua imagem. Porque com essa adoração, o resultado é a perdição eterna. E o meu apelo para você, se você não tem a sua Bíblia aí na mão, vá lá e pega a sua Bíblia. Abra lá em Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Apocalipse 18, capítulo 18, versículo 4 e 5. Esse é meu último apelo para você. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela. Dela quem? Do sistema falso, da grande Babilônia, que caiu. Povo meu, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, Deus, hoje, está chamando você para sair dela, para sair da confusão e vir para a luz, para praticar a verdade, que a cada dia te aproxima mais de Cristo. Então, esse é o apelo da classe dos professores aqui do Lago Sul para você. Que você venha para o Senhor através da palavra inspirada. Muito bom. Nós estamos aqui encerrando esse estudo e como nós estamos encerrando a nossa participação no trimestre, vou pedir para o pastor dar um recado final e fazer a oração, pode ser? Ok, combinado. Geni, que bacana estarmos juntos nesse trimestre. Adriano, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, Ricardo, por nos conduzir no estudo da lição. E, claro, faço aqui um agradecimento a toda a equipe técnica, essa que vocês não conseguem enxergar, mas que estão aqui com todo o cuidado para que a lição chegue de um jeito muito gostoso e especial para vocês. Gente, o caminho sempre vai ser seguir a palavra de Deus. O apelo já foi feito. Conte com a gente. Se você quer estudar a Bíblia, se você quer conhecer mais, você pode mandar o recadinho aqui para a gente nos comentários. Nós vamos colocar você em contato com a igreja mais próxima da sua casa. Mas não deixe de estudar a palavra. Jesus está voltando e o nosso desejo é que seja a última gravação e que logo, logo estejamos no lar celestial desfrutando da eternidade. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossas vidas, nos mostrando a Sua vontade, nos dando a força necessária para rompermos com aquilo que não está de acordo com a Tua palavra. Abençoa, querido Deus, além de todas as equipes, tanto aqui que apresentam, dos bastidores da classe, nós queremos pedir uma bênção especial por cada um dos queridos que acompanham semanalmente, que compartilham, que estão vivenciando esse momento aqui conosco. E por favor, Pai, que a Tua palavra continue reinando nos nossos corações e que estejamos naquela manhã gloriosa em pé para desfrutar a eternidade contigo e os demais salvos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Não deixe de compartilhar esse conteúdo e até o próximo trimestre.